o Livro dos Médiuns, segunda parte, das manifestações espíritas. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes, ok? Capítulo 11. Sematologia e tiptologia. Nesse capítulo, Kardec trata dos seguintes assuntos: linguagem dos sinais e das pancadas e tiptologia alfabética. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou tiptologia. Esse meio primitivo, que se ressentia das condições iniciais da arte, só oferecia recursos muito limitados. As comunicações por esse meio reduziam-se a respostas monossilábicas, por sim ou por não, através de um número convencionado de golpes. Mais tarde, como dissemos, foi aperfeiçoado. Os golpes são produzidos de duas maneiras, por médiuns especiais. É necessário, geralmente, para sua forma de operar, certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar tiptologia basculante, consiste no movimento da mesa, que se eleva de um lado e cai batendo um pé. Basta para isso que o médium pouse as mãos na borda da mesa. Se ele quiser conversar com determinado espírito, é necessário fazer a evocação. Caso contrário, manifesta-se o que chegar primeiro, ou o que tiver habituado a fazer. Convencionando-se, por exemplo, um golpe para o sim e 2 para o não, o que é indiferente, dirigem-se as perguntas aos espíritos. Veremos depois quais as que devem ser evitadas. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de maneira a permitir a resposta de sim ou de não. Suponhamos que se pergunte ao espírito: o que desejas? Ele só poderia responder com uma frase. Temos então de perguntar: desejas isto? Não. Aquilo? Sim. E assim por diante. É curioso, ao se empregar esse meio, o espírito costuma acrescentar-lhe uma espécie de mímica, exprimindo a energia da afirmação ou da negação pela força dos golpes. Exprime ainda a natureza dos seus sentimentos, a violência por movimentos bruscos, a cólera e a impaciência dando fortes pancadas repetidas, como alguém que batesse os pés com raiva, às vezes jogando a mesa no chão. Se é um espírito bondoso e delicado, no começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a uma das pessoas presentes, leva a mesa até ela, com suavidade ou violência, conforme queira lhe testemunhar afeição ou antipatia. É essa, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tiptologia é a linguagem das pancadas. Eis um notável exemplo do emprego espontâneo da sematologia. Um senhor nosso conhecido estava um dia na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam de manifestações, quando recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesinha de sala de 3 pés, que servia para as experiências, dirigiu-se subitamente para ele. Fim da leitura da carta, ele foi colocá-la numa mesa da outra extremidade da sala. A mesinha o seguiu e se dirigiu para a mesa em que a carta foi depositada. Surpreso com a coincidência, ele pensou em alguma relação entre esse movimento e a carta. Interrogou o espírito, que respondeu dizendo ser um nosso espírito familiar. Tendo o Senhor nos informado do que passara, interpelamos o espírito sobre o motivo da visita que lhe fizera. Respondeu: é natural que eu visite as pessoas com as quais está em relação, para poder, quando for o caso, dar a ti
e a elas os avisos necessários. A tipologia não demorou para se aperfeiçoar e se enriquecer com uma forma de comunicação mais completa, a da tipologia alfabética, que consiste em fazer indicar as frases e letras por meio de pancadas. Foi então possível obter palavras, frases e mesmo discursos inteiros. Segundo o método adotado, a mesa bate as pancadas correspondentes a cada letra, ou seja, uma pancada para A, duas para B e assim por diante, enquanto alguém vai registrando as letras indicadas. Chegando ao fim, o espírito adverte por meio de sinal convencionado. Esse procedimento, como se vê, é muito demorado e demanda longo tempo para as comunicações de maior extensão. Não obstante, houve quem tivesse paciência de usá-lo para obter ditados de numerosas páginas. Mas a prática levou à descoberta de meios mais rápidos. O mais em uso consiste no emprego de alfabeto e uma série de números, que uma pessoa percorre apontando enquanto o médium movimenta a mesa. Essa indica por uma pancada a letra ou o número necessário que são anotados. Se houver engano, o espírito adverte por vários golpes ou movimentos da mesa, e então se recomeça. Com o hábito, faz-se isso com rapidez, mas consegue-se abreviar mais adivinhando a palavra iniciada, o que o sentido da frase auxilia. Em caso de dúvida, consulta-se o espírito que responde por sim ou não. Todos esses efeitos podem ser obtidos de maneira ainda mais simples pelos golpes dados no interior da madeira da mesa, sem qualquer movimento exterior, conforme relatamos no capítulo sobre manifestações físicas. É a tipologia interna. Nem todos os médiums são igualmente aptos para por essa última forma de comunicação, havendo os que só obtêm as pancadas da mesa basculante. Entretanto, com o exercício, a maioria pode consegui-lo. Essa forma tem a dupla vantagem de ser mais rápida e prestar-se menos à suspeição do que a basculante, que se pode atribuir a pressões voluntárias. É verdade que os golpes internos poderiam também ser limitados por médiuns de má fé. As melhores coisas estão sujeitas a limitações. As melhores coisas estão sujeitas a imitações, o que nada prova contra elas. Quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nesse sistema, ele jamais pode atingir a rapidez e a facilidade da escrita, pelo que é hoje pouco usado. Não obstante, às vezes, interessa quanto ao aspecto fenomênico, principalmente para os novatos, e tem sobretudo a vantagem de provar de maneira peremptória a absoluta independência do pensamento do médium. Frequentemente se obtém com ele respostas tão imprevistas, tão surpreendentemente certas, que seria preciso muita prevenção para se recusar à evidência. Assim ele oferece, para muitas pessoas, poderoso motivo de convicção. Mas por esse meio, ainda mais pelos outros, os espíritos não gostam de submeter-se ao capricho de curiosos, que desejam pô-los à prova com perguntas fora de propósito. Com o fim de melhor assegurar a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos como quadrantes com letras, à maneira dos usados nos telégrafos elétricos. Uma agulha móvel, que se movimenta sob a influência do médium, com a ajuda de um fio condutor e uma polia, indica as letras. Só conhecemos esses instrumentos por desenhos e descrições publicados na América. Não podemos, pois, dizer o seu valor, mas nos parece que a sua propícia complicação é um inconveniente. Achamos que a independência do médium é perfeitamente provada pelos golpes internos e, mais ainda, pelo imprevisto das respostas do que todos os meios materiais. Por outro lado,
os incrédulos, que estão sempre dispostos a ver por toda parte cordéis e arranjos, desconfiarão muito mais de um mecanismo especial do que uma mesinha desprovida de qualquer acessório. Um aparelho mais simples, mas do qual a má-fé pode facilmente abusar, como se verá no capítulo referente a fraudes, é o que designaremos pelo nome de mesa Girardin, em lembrança ao uso que dele fazia Madame Emílio de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Porque Madame de Girardin, embora fosse mulher de espírito, tinha a fraqueza de acreditar nos espíritos e nas suas manifestações. O instrumento consiste numa tábua redonda de mesinha de salão, de 40 centímetros de diâmetro, girando livre e facilmente em torno de um eixo, à maneira da roleta. Na superfície e em circunferência são gravados as letras, os números e as palavras sim e não. No centro há uma agulha fixa. O médium põe os dedos na borda da tábua redonda, que gira e para a letra desejada sobre a agulha. As letras são anotadas formando palavras e frases rapidamente. Deve-se notar que a tábua redonda não desliza sob os dedos, pois estes se firmam na borda da tábua e acompanham o seu movimento. É possível que um médium poderoso consiga produzir um movimento independente, mas nunca o presenciamos. Se a experiência for feita dessa maneira, seria mais concludente, porque afastaria toda a possibilidade de embuste. Resta-nos desfazer um erro muito divulgado, que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por pancadas com os espíritos batedores. A tipologia é um meio de comunicação como qualquer outro, não sendo mais indigno dos espíritos elevados que a escrita e a palavra. Todos os espíritos, bons ou maus, podem servir-se dele, como dos demais. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento, e não o instrumento de que se servem para transmiti-lo. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e rápidos, mas, na falta de lápis e papel, não terão escrúpulos em servir-se da vulgar mesa falante. A prova é que se obtém por esse meio as comunicações mais sublimes. Se não nos servimos dele, não é por desprezá-lo, mas somente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo quanto poderíamos saber, nada mais podendo acrescentar às nossas convicções, sendo ainda que a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez que a tipologia não oferece. Todos os espíritos que se comunicam por pancadas não são, pois, espíritos batedores. Essa designação deve ser reservada para os que se podem chamar de batedores profissionais e que por esse meio se divertem a atormentar uma família ou contrariá-la com as suas importunações. De sua parte, podemos esperar às vezes ditos espirituosos, mas nunca frases profundas. Seria, pois, perder tempo de dirigir-lhes questões de certo interesse científico ou filosófico. Sua ignorância e sua inferioridade lhe valeram justamente de parte dos demais espíritos a qualificação de espíritos pelotiqueiros ou saltimbancos no mundo espírita. Acrescentemos, porém, que eles não agem sempre por sua própria conta, sendo também, frequentemente, instrumentos de que se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais.